Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, uma excelente quarta-feira para todos nós, uma boa noite, em especial aos irmãos do Grupo Espírita Amor e Caridade, grupo amigo de pessoas amigas, que nos dá hoje a oportunidade do estudo. Gostaríamos aqui de antemão deixar claro que esse estudo está gravado dado a impossibilidade perante outros compromissos já previamente agendados de estarmos ao vivo. Se eu tiver um tempo, eu volto aqui, eu entro no final para a gente poder conversar um pouco, que seja pelo chat. Então eu agradeço a companhia de todos e que nós tenhamos uma ótima noite de estudos. Esse tema que ele é importantíssimo. Quando nós falamos do cérebro, é algo que nós malbaratamos, valorizamos muito pouco. Então, desde já, uma boa noite a todos vocês que estão chegando. Eu gostaria de convidar vocês para que fizéssemos uma prece, a fim de nos harmonizarmos para melhor compreensão do estudo da noite de hoje. Agradeçamos ao bom Pai por mais esta bendita oportunidade de estudo, de esclarecimento, de iluminação de nossas inteligências, que expressam-se através do cérebro, do qual somos depositários. O Pai nos concede essa ferramenta para que possamos expressar a nossa inteligência no mundo material. Jesus, mestre e amigo, companheiros espirituais que nos acompanham à tarefa, amigos coordenadores do Grupo Espírita Amor e Caridade, que nós outros estejamos permeáveis aos ensinamentos dessa noite, que nossas mentes e nossos corações estejam abertos a receber o ensinamento dos espíritos superiores, para que tenhamos uma aplicabilidade real em nossas vidas daquilo que os bons espíritos, por misericórdia de Deus, vieram nos instruir. Que essa noite seja iluminada, que os lares que nos acompanham recebam bálsamo dos fluidos benfazejos da espiritualidade amiga. E que a tua paz, Rabi, seja conosco, seja hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, como vocês já puderam perceber, esse tema é baseado numa mensagem do Espírito Emmanuel, que se encontra na obra Taça de Luz, que é um livro maravilhoso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, através de diversos espíritos. E hoje nós vamos estudar o capítulo 29, Teu Cérebro, em que Emmanuel vem nos recordar a importância desse órgão material, mas que tem uma grande relevância para a evolução do espírito e para a manifestação do espírito enquanto encarnado. O nosso amigo espiritual vai dizer assim, já colocamos aqui entre aspas: teu cérebro é o espelho luminoso a refletir a beleza da vida no aprimoramento e na sublimação de teu mundo espiritual. Portanto, o cérebro, Emmanuel faz uma analogia a um espelho. E eu costumo sempre recordar aqui o ensino da física óptica, que vai nos ensinar que o espelho, embora ele tenha a função de refletir, ele antes de refletir, ele precisa captar a luz, para que depois possa refleti-la. O nosso cérebro faz exatamente a mesma coisa. Capta aquilo que é da vida espiritual,
para depois refletir, a fim de demonstrar a beleza da vida e aprimorar, tanto quanto sublimar nosso mundo espiritual. Então, o processo de autoconhecimento, ele tende a começar sempre pela observação daquilo que estamos refletindo. E o cérebro é o órgão concedido por Deus para que o espírito exteriorize seus desejos, seus pensamentos, seus sentimentos, através do corpo físico. E é por isso que nós precisamos estar muito atentos a esse órgão e ao bom funcionamento dele, que advém daquilo que nós estamos lançando enquanto espíritos em nossa vida espiritual, descarregando nesse cérebro. É um estudo que particularmente muito me agrada, muito me envolve, porque nos faz refletir sobre a importância do nosso corpo físico. Recordando aqui os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos orienta: cuidai de vosso corpo e de vosso espírito. Vamos hoje aqui fazer esse trabalho de aprender um pouco sobre o nosso corpo físico, relacionando com as questões da vida espiritual. Então vamos iniciar aqui recorrendo ao próprio Emmanuel na obra Pensamento e Vida, quando no capítulo 1, intitulado Espelho da Vida, Emmanuel vai falar sobre a mente. E veja o que ele vai falar. Definindo-a, ou seja, definindo a mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move. Então aqui Emmanuel vai fazer essa correlação, uma analogia da mente como espelho da vida. Nós vimos que ele trata o cérebro também como uma espécie de espelho. E ele vai dizer o seguinte: dentro desse espelho que é a mente, nossos corações, que está mais vinculado ao sentimento, às emoções, é a face desse espelho, que capta o que nós estamos irradiando. Mas o cérebro é o centro das ondulações que gera a força do pensamento. Então vejamos aqui a importância do cérebro, que está vinculado à mente. Sim, são coisas diferentes. O cérebro é uma coisa, a mente é outra. A mente nós poderíamos assim dizer, fazendo uma grossa analogia e comparação, é uma espécie de cérebro do espírito. É através da mente que nós, espíritos, vamos exprimir os nossos pensamentos. E isso analogamente acontece no corpo físico. Nossas mentes não conseguem, dado a sua eteridade, a nossa mente ela é de um grau muito etéreo. Vai dizer o próprio André Luiz que a nossa mente plasma o nosso perispírito. Pensem bem nisso. Então ela não consegue atuar no corpo físico. Ela precisa de ferramentas, de interfaces, para utilizarmos uma terminologia aqui da informática odierna. E o cérebro é uma interface, onde nesse centro gerador de ondas, o pensamento vira uma força que tudo move. Então vejamos que o cérebro ele vai receber da mente, que por sua vez recebe do espírito o pensamento. Tá um pouquinho complicado? É normal, fica tranquilo, vamos continuar juntos aqui desenvolvendo a linha de raciocínio, tá bem? Nós vamos utilizar algumas referências para tornar esse estudo o mais cognoscível, o mais palatável possível. Eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de estudar, né, o espiritismo nesse contexto mais científico, mas nós vamos verificar que esse estudo, embora científico, tem uma aplicabilidade moral em nossas vidas.
e tem uma aplicabilidade na nossa saúde mental e nossa saúde orgânica. Então vamos acompanhar aqui um pouco nessa dobradinha que nós vamos fazer com Emmanuel e André Luiz. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, vai nos ajudar a entender um pouco do que Emmanuel acabou de explicar na obra Pensamento e Vida. Então, lá no capítulo 9, o André Luiz vai estudar o cérebro. Eu sugiro que vocês estudem o livro Mecanismos da Mediunidade. É muito interessante esse capítulo em especial, para quem quer compreender essa relação do cérebro e da mente. André Luiz dita a Chico Xavier: o cérebro, com as células especiais que lhe são próprias, detém verdadeiras usinas microscópicas. Olha o centro gerador de ondas de forças aqui. São as células especiais que estão no cérebro. E que células são essas? Os neurônios. Nós temos hoje, segundo a neurofisiologia, aproximadamente 96 bilhões de neurônios em nosso córtex cerebral. Gente, é muita célula, não é? Aproximadamente 100 bilhões de neurônios. É porque é muito importante esse órgão. É fundamental. E se nós reencarnamos, conforme está lá na questão 167 do Livro dos Espíritos, para o melhoramento, para a evolução, e se o cérebro tem essa quantidade de princípios inteligentes, de células atuando para intermediar a atuação do espírito a se expressar no corpo físico, é porque esse órgão é muito importante. 1/4 da energia que o nosso corpo físico consome é para o cérebro, para nutrir as células neuronais. 25% das nossas calorias. Então, se você quer emagrecer, estude, exercite seu cérebro, porque 1/4 das suas calorias vão para o cérebro, para nutrir o cérebro. Sim, estudar, desenvolver o cérebro emagrece também. Óbvio que não somente, mas também. Há um alto consumo energético, porque ele vai dizer aqui, ó, é nesse microcosmo prodigioso que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa. Então, o nosso cérebro é um microcosmo. E nesse microcosmo, a matéria mental, o que é matéria mental? O pensamento. Veja André Luiz dialogando aqui com o Emmanuel. E é por isso que é muito importante quando formos estudar as obras espíritas, comecemos sempre com as obras básicas, com Kardec, obviamente, mas busquemos essa relação que os espíritos vão fazer para uma melhor compreensão da temática que nos propomos estudar. A matéria mental é o substrato da mente, é o que a mente produz, que é pensamento. O substrato de nossa mente, a refletir o que o espírito irradia, é o pensamento. Então, ao impulso do espírito, essa matéria mental, ela é manipulada e ela é expressa. Aqui nós estamos materializando de fato a essência do espírito. E no processo mediúnico acontece algo análogo, porém uma outra inteligência, uma outra mente a se expressar através do cérebro do médium. Se nós tivermos um pouquinho de tempo, eu falo um pouco sobre isso, mas não é o nosso principal objetivo aqui hoje. Porque nós mesmos somos espíritos que estamos nos manifestando através desse corpo físico, através de nosso cérebro. Então o pensamento ele é manipulado, a matéria mental, ou o pensamento, como preferirem, no microcosmo chamado cérebro. Nas células
neuronais. Aonde, segundo Emmanuel nos trouxe, é uma espécie ali de fábrica de conduções eletromagnéticas. E nada mais, nada menos é isso. O pensamento chega como onda eletromagnética e se transmuta em nosso cérebro em estímulo eletroquímico. Então, através do que nós chamamos despolarização, que é um estímulo elétrico, determinadas áreas do nosso cérebro são acionadas e isso promove uma expressão. Olha a expressão. Quer ver, por exemplo, olha só uma expressão do meu pensamento. Eu penso, eu vou aproximar meus dedos, eu vou abrir. Isso aqui é um espírito se expressando, vocês sabiam? Isso é uma manifestação anímica. O que acontece? Eu, espírito, penso, desejo aproximar meus dedos. E aqui é um exemplo banal, mas serve para tudo na vida. Para tudo que nós fazemos, para tudo que nós falamos. Quando eu penso, eu, espírito, eu estou, através da minha mente, produzindo matéria mental. Prestem atenção nisso. A minha matéria mental, ela vai se conectar nas células neuronais, nos meus neurônios. E aí, como eu quero expressar em um movimento, esses neurônios vão promover uma despolarização, um efeito elétrico no meu córtex motor, que fica mais ou menos nessa região. Lá, todos os meus movimentos são feitos, são produzidos. Os movimentos voluntários, obviamente. Os involuntários têm uma outra região, que é o que faz o meu coração, por exemplo, bater. Mas aqui não é aula de neurofisiologia, não é? Estamos estudando a correlação do espírito com o corpo físico e a expressão do pensamento. O que isso quer dizer, gente? Está aqui a prova que o espírito existe. Porque você já viu um cadáver fazer movimento? Não. Por quê? Porque o cérebro morre? Não. Porque não há mais um espírito animando e intelectualizando aquele cérebro. É isso que acontece. Aqui nesse momento há um espírito fazendo isso. Espírito que está agora sob a persona de Gustavo, que é só uma roupagem. Estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Vão colocando no chat, por favor. Eu sei que está gravado, mas eu vou chegar provavelmente mais no finalzinho. Eu quero ler os comentários de vocês, tá bem? Então vamos acompanhando. E se quiserem, deixem dúvidas, que depois eu posso responder para vocês. Vamos dar sequência? Continuemos com André Luiz, agora no capítulo 10º da mesma obra, Mecanismos da Mediunidade. André Luiz vai dizer: por intermédio dos agentes mentais ou ondas eletromagnéticas incessantes, temos os fenômenos elétricos da transmissão sináptica, ou transmissão do impulso nervoso de um neurônio a outro. Então é basicamente o que eu acabei de falar, tá? Essas palavras difíceis, elas são basicamente o que eu acabei de explicar aqui no meu exemplo de fechar os dedos. É a transmissão sináptica acontecendo, um estímulo elétrico de um neurônio para o outro. Chega como onda eletromagnética incessante. Isso é muito interessante. Nós, espíritos que já chegamos à fase hominal, não conseguimos mais parar de pensar. Vocês sabiam? O tempo inteiro a nossa mente está produzindo matéria mental. Ou seja, que são esses agentes mentais ou ondas eletromagnéticas. Então, pedir alguém para parar de pensar é uma maldade, gente. Não dá para parar de pensar. Às vezes é interessante, as pessoas estão facilitando ali uma técnica meditativa, quer promover o relaxamento das pessoas, aí dizem assim: agora vocês não vão pensar em nada. Não tem jeito de não pensar em nada. Porque eu já estarei pensando em não pensar em nada, estão entendendo? Então, o adequado é direcionarmos nossos pensamentos para coisas boas, para coisas tranquilas,
Tá bem? É essa a proposta que nós precisamos fazer. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Pensando que eu precisei de parar aqui rapidinho, aconteceu algo aqui, mas acho que não deu problema não. Pensando que eu não consigo parar de pensar, eu tenho que tomar cuidado. Se o tempo inteiro eu estou pensando, o tempo inteiro eu estou bombardeando o meu cérebro de matéria mental. Olha o vigiar e orar para não cair em tentação aqui do Cristo, extremamente exposto, aplicado. Porque se os meus pensamentos, a minha matéria mental não for boa, estiver em desarmonia com a lei divina, essa onda eletromagnética pode perturbar o meu cérebro, promovendo uma desorganização fisiológica, uma doença mental e até uma doença neurológica. Veja como é importante vigiar o pensamento. E o contrário é verdadeiro. Se eu estiver vigiando e orando, meu pensamento terá uma carga eletromagnética melhor. Hoje eu não vou ter tempo de entrar nesse assunto, mas tem alguns estudos que já estão gravados aqui no canal Filhos da Luz que falam sobre isso, tá bem? Eu sugiro que vocês vejam depois, porque é muito interessante a frequência vibratória do nosso pensamento e a correlação com a nossa saúde física. Então é importante termos cuidado, porque o tempo inteiro estamos bombardeando nossos bilhões e bilhões de células neuronais com a nossa matéria mental. Então nós temos que bombardear com coisas boas e positivas para ter uma sanidade, uma saúde mental. Aí continua o André Luiz dizendo, inibindo, então essa matéria mental vai inibir, controlar, libertar ou distribuir uma força nervosa ou potenciais eletromagnéticos acumulados pelos impulsos mentais nas províncias celulares. Surpreendemos a coordenação dos estímulos diversos, mantenedores do equilíbrio orgânico. Aqui é muito interessante isso. O André Luiz está dizendo o seguinte, que o nosso pensamento, a nossa matéria mental, ela vai chegar às células físicas, que ele dá o nome aqui de províncias celulares, né? De uma maneira poética. E isso vai guardar correlação com o equilíbrio orgânico. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, também no capítulo 9, ele está estudando o cérebro. E lá ele vai falar o seguinte, que no citoplasma do neurônio, ou seja, dentro do neurônio, vai ter lá uma estrutura, uma organela, que ele vai dizer o seguinte, que tem uma cor marrom acastanhado ou ocre, e que tem uma função muito importante. É um agente de fixação do pensamento. Olha essa informação, gente. Em cada neurônio nosso, dentro dele, no citoplasma, tem uma organela que ela é de cor ocre e ela é chamada no mundo espiritual de agente de fixação. Qual é a função dela? Fixar a matéria mental. E o que é que André Luiz diz? Olha, Evolução em Dois Mundos é um livro de 1858, se não me engano. 58 e 59, junto com Mecanismos da Mediunidade. Veio um, depois veio o outro, em 2 anos em seguida. Lá André Luiz já dizia o seguinte, que a depender do tipo de pensamento, se eu tenho um pensamento mais material, se eu tenho um pensamento de ordem mais em desarmonia com a lei divina, esse fator de fixação, essa organela, ela vai ficando mais densa e ela pode até se cristalizar. Ela vai se materializando. Se os meus pensamentos são de ordens mais espirituais, guarda correlação com a lei de amor, justiça e caridade divina, essa organela ela vai se rarefazendo. Então ela não fica densa. E o que isso tem a ver, Gustavo? Olha lá, a última frase, pessoal. Mantenedores do equilíbrio orgânico. Em 2006, se não me engano, um grupo de estudiosos da Unicamp, eles fazem um estudo de patologia do cérebro, neuropatologia. Eles fizeram uma descoberta muito interessante. Eles observaram, estudando câncer no córtex cerebral, displasia cerebral, que
as células do tumores, né, as células neoplásicas, em geral, elas tinham, presta atenção, grânulos castanho marrom acastanhado, que é ocre. E eles deram o nome de lipofuscina. Então eles fizeram uma correlação entre câncer no cérebro e a lipofuscina. Que lipofuscina é essa? O agente de fixação que André Luiz já tinha falado 60 anos antes. E aqui em Mecanismos da Mediunidade ele está repetindo. Então olha a importância do nosso pensar, de termos bons pensamentos. Isso não é aquela questão mística, né, do pensa e enriqueça, do segredo, a gente não está falando disso. Nós estamos falando que o nosso pensamento é matéria mental, e ela impacta como matéria eletromagneticamente nos nossos bilhões de células neuronais, e que isso pode desorganizar nosso cérebro, promovendo doença. E que a ciência hoje já faz essa correlação entre displasia cortical, ou seja, tumor cerebral, e esses grânulos de cor marrom acastanhada, que André Luiz já falava sobre há muito tempo. Interessante isso, né? Mas hoje eu não vou ter tempo de aprofundar nesse contexto. Vamos seguir conosco? Voltamos agora então para Emmanuel, no livro Taça de Luz. Quando ele já vai concluindo ali a mensagem, ele vai dizer o seguinte: medita na responsabilidade de discernir e pensar. Você já parou para pensar nisso? Que responsabilidade é discernir? Que responsabilidade temos enquanto espíritos já evoluídos na fase hominídea que estamos de pensar? É uma responsabilidade tremenda. Porque nós hoje, queiramos ou não, sim, já temos condições de discernir o que está em harmonia com a lei divina e o que está em desarmonia com a lei divina. Sim, temos condições de discernir o que é certo e o que é errado, tratando-se da verdade, que é a palavra de Deus, conforme Jesus enunciou e o evangelista João escreveu no capítulo 17, versículo 17. Já temos condições, sim, de discernir o bem do mal, conforme atestam a pleia de verdade em O Livro dos Espíritos. E isso traz uma responsabilidade enorme. Não podemos alegar agora ignorância ou não condição de enxergar o que é certo ou errado. Podemos fazer vistas grossas. Podemos criar subterfúgios, desculpismos, e nós somos ótimos em fazer isso, não é? Porque quando aquilo me agrada, ou quando aquilo vai de encontro às minhas vicissitudes, às minhas dificuldades morais, o que eu tendo a fazer? Eu passo ali um pano por cima, né? Eu tendo a fingir que aquilo não é tão importante. Agora, quando é o outro, aí eu massacro, eu critico, eu condeno. Então, pensemos no que Emmanuel acabou de dizer. Meditemos nas responsabilidades que temos em poder discernir e pensar. O amigo espiritual continua dizendo: a razão é a luz que nos distingue dos animais. E aqui, com todo respeito aos protetores dos animais, aos amantes dos animais, eu tenho muito respeito por tudo que é vivo no planeta. Do vegetal, do mineral, ao animal, ao hominal e até ao angelical. Mas querer nos comparar com os animais é um grande absurdo. Inclusive os espíritos vão escrever no Livro dos Espíritos, né, que a nossa diferença, ou melhor dizendo, a diferença dos animais para nós é a mesma diferença de nós para Deus. Então pensa bem, gente. Então nós nos distinguimos dos animais. Nós precisamos agir como espíritos
espíritos na fase hominal. O que isso quer dizer? Distanciarmos tão somente de sermos seres instintivos, porque é isso que o animal faz. O animal ele é um ser instintivo, ele normalmente reage, ou ele age baseado nos seus instintos. E embora o instinto é uma inteligência primitiva e divina, a lei do progresso nos convida a sairmos do instinto e irmos para a razão, para o discernimento e para o pensar. E a razão é essa luz. Nós temos que utilizar a razão, meus irmãos. Nós precisamos passar todas as nossas ações, todas as circunstâncias em que estamos vivendo, pelo crivo da razão, pelo bom senso, pelo discernimento. Faz sentido eu agir assim? Faz sentido eu agir assado? Faz sentido eu fazer isto? Faz sentido eu não fazer aquilo? Faz sentido eu me comportar assim com essa pessoa? Faz sentido em relação a quê? Em relação à lei divina. Estejamos atentos, porque esse pensar, esse raciocinar, produzirá o agente mental, a matéria mental. É o pensamento que vem ser descarregado em todas as nossas células neuronais, que implica em sermos felizes ou não. E no final das contas, é isso que importa, não é, gente? Quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão aí na sua casa. Será que só eu quero ser feliz? Eu acho que não. Porque Deus nos criou principalmente para sermos felizes, para tornarmos-nos perfeitos. É a questão 115 do Livro dos Espíritos. Mas nos cria simples e ignorantes. Então, o pensamento, o raciocínio, o discernimento são ferramentas que o Pai nos dá para alcançarmos a perfeição. E, por conseguinte, a felicidade eterna. Aquela nos dizeres de Jesus, que os ladrões não roubam, a ferrugem não corrói. Utilizemos dessas ferramentas, meus irmãos. Saibamos assim, continuou o benfeitor, levantá-la, ou seja, a razão, ao nível do conhecimento superior que já nos felicita o destino, através da ação permanente e infatigável no bem. Por que calcular exaltando o egoísmo e o raciocínio em favor do crime é lançar sobre o espelho de nossa mente a lama das trevas que nos compelirá amanhã a padecer idiotia e loucura, indispensáveis à nossa limpeza para o dia da redenção. Meus irmãos, isso é muito grave. Mas ao mesmo tempo é muito libertador essa fala aqui de Emmanuel, não é? Veja bem aqui o que o Emmanuel está nos dizendo. Que nós precisamos erguer a razão ao conhecimento superior. E como fazer isso? Através da ação permanente e infatigável no bem. Então, qual é a hora de pensar no bem, de raciocinar o bem, de discernir no bem, de fazer o bem? Toda hora. Toda hora é hora. Ah, mas eu canso. Emmanuel está dizendo aqui, ó, infatigável. Emmanuel tem uma mensagem no livro Pão Nosso. Me perdoem agora, eu não vou lembrar o número. Se não me engano, o capítulo 11. Mas peguem o livro Pão Nosso depois e observe. A mensagem se chama O Bem é Incansável. Lá Emmanuel está dizendo o seguinte, que quando a gente se cansa, quando a gente se fadiga de fazer o bem, é que a fonte desse bem, ela ainda não é louvável. Ela ainda não é verdadeira. É que muitos de nós estão mais preocupados em fazer o bem para aparecer, para ser tido como uma pessoa boa,
para receber elogios, para receber a gratidão dos outros. Mas o que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando os benfeitores espirituais ali vão trazer um rol, né? Uma lista de adjetivos do homem de bem, é que o homem de bem faz o bem pelo bem. A gente faz o bem e se sente bem por fazer o bem. E quando eu me sinto bem, eu não posso me fadigar. Não quer dizer que eu não vá ficar cansado fisiologicamente, até mentalmente nós vamos cansar. Mas a fadiga é no sentido de, não dou conta mais. Você já ouviu alguém que falou assim, não dou conta mais de ir para a casa espírita, agora a gente está parado, né? Não dou conta mais de fazer campanha do quilo, tô cansado. Reunião de estudo, nossa, que canseira essa reunião de estudo. Reunião mediúnica, já não dou conta. Meu corpo dói. É muito tempo. É disso que Emmanuel está falando aqui. Por quê? Continua ele. Calcular, exaltando o egoísmo. Ou seja, quando eu penso no bem, verificando o que eu vou ganhar com aquilo, tão somente nisso, porque nós vamos sair ganhando? Vamos, isso nós sabemos, é lei de causa e efeito, isso não tem nenhum problema. Fazer o bem sabendo que eu vou também me beneficiar com isso. Mas eu não posso esquecer que o objetivo principal é tentar beneficiar as pessoas. E o efeito do benefício às pessoas será o meu benefício também. Então ficar calculando o bem é um negócio meio complicado. Aí precisamos recordar Jesus, né? O que a tua mão esquerda dá, a direita não precisa saber. É o óbolo da viúva, né? Então, cuidado para a gente não calcular com egoísmo e nem raciocinar em favor do crime. Usar a inteligência em favor do mal. Porque eu sei que muitas pessoas devem ter pensado assim, poxa, mas se o cérebro é um instrumento divino, se a gente precisa pensar e o pensamento é algo divino, por que tantas pessoas inteligentes que usam o cérebro com muita inteligência utilizam isso para o mal? Bom, isso é um direito, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Porém, a pessoa que faz isso vai ter um efeito. A pessoa que usa do raciocínio, da inteligência, da capacidade cognitiva dela para o mal, para o crime, olha só o que acontece. Lança a mente lama, trevas, e amanhã vai padecer a idiotia e a loucura. Emmanuel aqui está dizendo que o indivíduo que usa da sua inteligência para o mal, amanhã. Lembrando que quando ele fala amanhã, não é amanhã daqui 24 horas. Normalmente uma próxima reencarnação, ou às vezes nessa mesmo, vai padecer a idiotia e a loucura. O que ele está dizendo aqui? As doenças mentais. Muitos dos loucos, dos débeis mentais, dos pacientes psiquiátricos de hoje, dos alienados mentais, foram gênios de ontem. Porém, utilizaram mal a sua inteligência. Isso não é só uma teoria, não. Isso é um fato, meus irmãos. E como nós gostamos de fatos, dê uma olhada aqui nessa imagem. Olha que interessante essa imagem. Aqui, embaixo de mim, tá vendo essa imagem? É um lugar. E essa imagem aqui, à direita da minha imagem, é outro, tá bem? São dois lugares diferentes. Esse lugar aqui embaixo de mim é Barbacena. É onde aconteceu o Holocausto Brasileiro. E a fotografia ao lado dela é Auschwitz, um dos campos de concentrações nazistas. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho sobre isso, tá? Primeiro vamos ler aqui o que o Calderaro ensina a André Luiz no livro No Mundo Maior. Ele vai dizer assim, André, quase que eu posso afirmar que 90% dos casos de loucura começam nas consequências das faltas graves que praticamos. Instaladas essas forças desequilibrantes no campo íntimo,
inicia-se a desintegração da harmonia mental. Isso é um dado estatístico do mundo espiritual, não é? Que André Luiz traz porque recebe também do seu instrutor Calderaro e dita a Chico Xavier. 90% dos casos de loucura tem como causa os efeitos da expiação, daqueles que as forças desequilibrantes já se instalaram por desarmonia mental. Exatamente o que nós acabamos de estudar com Emmanuel e com André Luiz nas obras seguintes, só que aqui é na prática. E aí eu vou explicar para vocês as duas fotografias. Quando a gente olha Auschwitz e quando a gente olha Barbacena, é muito parecido, não é? Parece inclusive o mesmo lugar. Não por acaso o fenômeno hediondo que aconteceu em Barbacena, com a morte de aproximadamente 60 mil pacientes psiquiátricos, ficou conhecido como Holocausto Brasileiro. Correlação com o Holocausto nazista. O que isso tem a ver, Gustavo, com o que a gente está estudando? Nós temos um grupo de estudo, um grupo de pesquisa, já falei várias vezes sobre isso, que faz essa análise, né, do porquê do Holocausto Brasileiro, porquê Barbacena, quais são os ascendentes espirituais. E quando nós fizemos essa pesquisa mediúnica, não é? A informação que nós tivemos, estatisticamente falando, é que todos os espíritos que se manifestaram vinculados ao processo do Holocausto Brasileiro em Barbacena tinham um pretérito vinculado à Revolução Francesa e à Segunda Guerra Mundial. A grande maioria deles nazistas. E muitos atuaram em Auschwitz. Então nós vamos perceber que indivíduos, alguns deles gênios, volto a dizer, que colaboraram na fabricação do gás, que colaboraram na fabricação de muitas armas bélicas, enfim. Utilizando mal o cérebro, reencarnaram loucos. Uma desarmonização no campo perispiritual que reverberou-se, resultou em células neuronais do cérebro físico também desarranjadas. E aí a pergunta que eu faço a você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo agora pela internet é: que tipo de matéria mental você está lançando no seu cérebro? Porque às vezes a psicopatogenia não vai acontecer agora, nessa encarnação. Você já pensou no cérebro com o qual você quer reencarnar? Vai depender de como você está utilizando esse agora. Portanto, nutrir maus pensamentos é desarmonizar sua vida psíquica. E se isso perdurar por muito tempo, vai desarmonizar seu órgão físico também como consequência. E isso é extremamente grave, porque pode gerar maior ou menor grau de loucura, de idiotia. Quantas pessoas hoje estão mentalmente doentes? Não seria um efeito de processos pretéritos em que o cérebro foi mal utilizado? Veja a importância desse estudo. Não é só para a gente conhecer o cérebro, a neurofisiologia, a ciência, mas tem uma aplicabilidade moral no nosso melhoramento, para que a vivência do Evangelho não seja algo tão somente verborrágico, que a gente fique falando de perdão, de caridade, de amor, mas não faça. E muitas vezes nós não vivenciamos ainda o Evangelho porque nós não compreendemos a aplicabilidade da vivência do Evangelho em nossa vida. O que estamos refletindo nos nossos corpos? O que esse espelho está refletindo
daquilo que somos enquanto espíritos. Acredito que ninguém quer passar por essas circunstâncias aqui, ó. Isso é um fato, gente. E contra fatos não há argumentos. E a terapêutica ou a profilática é muito simples. A prevenção, Emmanuel já deixou claro. Trabalho constante e infatigável no bem. É isso. Vamos utilizar nossas inteligências, a razão, o discernimento, para o bem, trabalhando no bem. E assim teremos e continuaremos a ter cérebros saudáveis. E para concluir então, meus irmãos, fiquemos com André Luiz, lá no capítulo 9 que eu falei que ele estuda o cérebro. Para quem acha que Evolução em Dois Mundos é um livro muito complexo, é só científico, olha a mensagem moral, olha aqui o Evangelho. André Luiz dizendo: o espírito encontra no cérebro o gabinete de comando das energias que o servem como aparelho de expressão dos seus sentimentos e pensamentos, com os quais, no regime de responsabilidade e de autoescolha, plasmará no espaço e no tempo o seu próprio caminho de ascensão para Deus. Isso é muito bonito, né? O cérebro, portanto, é um gabinete. Imagine aí você no seu veículo, no seu carro. Você está ali dentro do carro, é como se fosse o gabinete. E é você quem controla através do volante, não é? E o cérebro nada mais é o volante que vai nos direcionar no espaço e no tempo, onde nós vamos plasmar nosso próprio caminho de ascensão a Deus. Como é que nós estamos utilizando o nosso cérebro, meus irmãos? Para onde estamos nos dirigindo? Emmanuel tem uma fala muito chocante, mas interessante. Ele diz assim: você quer saber para onde você vai quando você morrer? No que você pensa quando está só. É para lá que você vai. Veja o poder do nosso pensamento. Utilizemos nossos sentimentos e nossos pensamentos para direcionarmos-nos nessa accese a Deus, para que nós possamos nos elevar a Deus, sublimando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Nós sinceramente esperamos que esse estudo tenha sido útil para vocês, meus irmãos, para que através da fé raciocinada, aquela que não se limita tão somente a crer, mas que necessita compreender, que tem a inteligência perfeita daquilo em que deve crer, para que seja então uma fé inabalável, hoje tenha sido ativada em você. Que nós possamos compreender que direcionar o pensamento nesse gabinete que é o cérebro é uma função nossa, olha, é autoescolha, é responsabilidade nossa. Indiferente do que está acontecendo no mundo íntimo ou no mundo exterior, nós temos a condição de escolher quais sentimentos e quais pensamentos vamos irradiar, plasmar, para que chegue ao nosso cérebro, tornando os nossos neurônios mais saudáveis ou doentes. E nós iremos colher os frutos benfazejos ou deletérios dessas escolhas. A cada um será dado segundo as suas obras. Que tipo de obra mental estamos produzindo? Pensem nisso, isso é extremamente sério. Mas não tenham medo disso, apenas busquem a transformação, vigiar e orar nossos pensamentos o tempo todo, para que nós possamos bombardear nossos neurônios com coisas boas, positivas, fazendo luzir nosso cérebro através do trabalho incessante e infatigável no bem.
Que a paz do Rabi Galileu seja com todos vocês, meus irmãos. Nós vamos aqui nos despedindo, agradecendo mais uma vez aos irmãos do Grupo Espírita Amor ao Próximo, Amor e Caridade, perdão, aí são vizinhos em Ouro Branco, tá tudo em casa, né? Pela oportunidade de trabalho, a irmã, ao Josias e todos os companheiros que nos acompanharam aqui. Concluamos então agradecendo a Deus por mais esta oportunidade tão bendita, agradecendo a Deus pelo órgão físico que é o cérebro, que nos dá a capacidade de relacionarmos com o mundo material, de compreender o meio em que estamos, de discernir, de raciocinar, para que possamos aqui, através da inteligência, colaborar na edificação do divino reino na terra. Que possamos, meus irmãos, juntos, empunhar essa ferramenta que é o cérebro para a produção do bem, para diminuir as distâncias, para a resolução de problemas que ainda fazem gerar muita dor e sofrimento na Terra. E assim, nossos cérebros tornar-se-ão cada vez mais espelhos límpidos da essência crística, do Deus que nós somos. Que os bons espíritos possam encontrar nesse momento nossos cérebros mais acessíveis, lançando sua matéria mental sobre nós, para que bons pensamentos advenham em nós e para que nós possamos ter ideias de como servir e colaborar com Jesus no bem, mesmo com as circunstâncias que se nos apresentam. Rabi, que a tua paz envolva-nos hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, uma excelente noite para todos vocês. Aqueles que julgaram que esse estudo foi oportuno e que pode servir para alguém, peço que se inscrevam no canal e que compartilhem para que a mensagem do Espiritismo possa chegar a mais pessoas. E aqueles que quiserem, todos os dias estamos fazendo algumas reflexões através do Instagram, @gustavo.ramalho.1857. Lá todos os dias nós temos curtas mensagens que podem ajudar a termos melhores pensamentos. Paz e bem a todos e até uma próxima oportunidade.